Milhas para empresas. Como é que funciona na prática? Quais são, né, bons cartões? O que você pode estar fazendo para gerar mais milhas para a empresa e quais os benefícios? Então vamos lá, que essa aqui é uma aula onde eu vou te mostrar exatamente aí tudo que você pode estar fazendo, né, de bom com essas milhas para a tua empresa. E eu quero já começar aqui, ó, organizando com você para que você possa entender algumas coisas, tá? A primeira coisa que a gente tem que entender é que nós estamos falando de pontos e milhas, tá? Então, quando a gente fala de pontos, nós estamos falando de empresas ou pessoas. Quando nós falamos de milhas, nós só estamos falando de pessoas, tá bom? Então, primeira coisa que a gente tem que organizar é isso aqui. Não existe um programa de milhas na Latam como se fosse o programa de milhas CPF. Não existe isso, tá? Você pode ter um cadastro na Latam, que você vai ter benefício se você viaja muito, mas é outra conversa, não é o público que está aqui. Mas falando do programa de milhas, o Latam PES, o Smiles, o Azul, não existe isso para empresas, tá? Então, quando a gente fala de pontos, a gente fala de empresas e pessoas, tá? Quando a gente fala de pontos. O seu cartão gera pontos. As compras que você faz pode gerar pontos. Você pode ter um programa de pontos no banco, mas quando você for transferir, vai ser para o CPF de algum dos sócios, tá? Ah, mas eu não sou sócio, eu queria receber essas milhas. Não, ele vai ter que receber e te transferir, o que geralmente não vale a pena porque tem taxa, tá? Então considere utilizar nas milhas do sócio, né, do CPF do sócio que está no programa, tá? Então pontos, empresas e pessoas, milhas, pessoas, vamos seguir evoluindo aqui. Então, primeira coisa que a gente tem que organizar é a parte de geração de milhas. Eu vou botar milhas e pontos, tá? Que daí você consegue entender. Quando a gente fala de geração, nós vamos ter pontos no cartão jurídico da empresa, então você pode ter um cartão de um banco que gera pontos, são bancos físicos, tá? Vai ser Banco do Brasil, vai ser Caixa, vai ser Santander. O que muita gente não entende aqui é que quando a gente fala de uma empresa, sinceramente, gente, o menos importante são as milhas. O menos importante são os pontos. Você prefere estar num banco que ele vai ter 100 mil de limite para você usar em crédito especial, que ele vai te dar 10 dias sem juros, que ele vai ter uma taxa X. Você entende? Você prefere tudo isso e depois você olha para os pontos. Por isso que muita gente não dá bola para cartão empresarial. Agora, quando você tem no cartão do sócio, aí o jogo muda, tá? Porque aí a gente está falando de realmente, tá? Você conseguia gerar milhas, tá? Daí vamos botar aqui, ó, cartão e outros meios do sócio. A gente já vai falar sobre isso aqui. E aí a gente vai falar, né, de cartão, compras, clubes e até compra de pontos, tá? Então o que você tem que entender? Quando a gente fala de milha, é pessoa física. O sócio pode ter milhas, tá? Quando a gente fala de pontos, pode ser empresa, tá? Quando a gente fala de gerar pontos no jurídico, é somente com o cartão. Então você vai ter um cartão que você vai ter que ter um bom relacionamento com o banco para você não pagar anuidade, senão eles vão cobrar anuidade, tá? Dificilmente o banco vai te dar um cartão bom falando de pessoa jurídica, né? Se você não tiver um relacionamento com ele lá, se eles forem te dar, eles vão cobrar, muitas vezes não vale a pena. Quando a gente fala aí de gerar pontos e milhas, a gente tem, né, o programa do sócio. Aí sim a gente tem cartão, tem compra bonificada, você pode comprar, por exemplo, um notebook para você trabalhar na empresa pelo Mercado Livre, certo? Você compra no Mercado Livre ganhando pontos na Livelo, a partir da Livelo. Você pode comprar na Casas Bahia, você pode comprar onde você quiser, tá? Só que isso vai ser na pessoa física. O teu contador vai ter que fazer ali uma... É quase que um reembolso, né, que eles fazem. Olha, o sócio, ele tem até X para gastar, ele gastou, a gente reembolsa ele. Mas o contador tem que estar sabendo disso, senão ele não vai deixar, tá? Senão não vai dar muito certo. Mas com certeza você gera 10 vezes mais no pessoa física. Porque cartão é mais fácil de conseguir. Né? Hoje um super cartão aí, pessoa jurídica, vai te dar 2 pontos. Um super cartão, pessoa física, vai te dar 5 pontos, entende? Não tem comparação, né? Tem muito mais promoção, né, para você transferir para as milhas de pessoa física. E você ainda tem outras, né, formas de gerar, como clubes e compras, tá? Na prática, a gente está falando assim, se você gastar muito como empresa, tudo bem, né? Por exemplo, eu tenho um gasto, não é tão grande, até porque eu tenho uma empresa pequena, mas eu consigo gerar uma quantidade legal na minha empresa, né? Nos pontos para depois mandar para a milha. Mas tem gente que gasta 200 mil por mês num cartão pessoa jurídica, só assinando o ChatGPT, Google Drive, Zoom, essas coisas, anúncio, tranquilo. Esse cara vai gerar muitos pontos, tá? Então, primeira coisa que a gente fala é a geração. Depois a gente está falando da multiplicação. Quando a gente está falando da multiplicação, o que, que é? Mandar de pontos para milhas. E aqui é somente
pessoa física, né? Você consegue, tá? Mandar de pontos para pontos, vamos botar aqui, ó, tá? E depois para milhas, né, na jurídica, e aqui você vai conseguir, ó, somente na pessoa física, daí eu vou botar aqui, ó, vamos botar para vocês entenderem, tá? Alguns poucos bancos têm bônus. Então presta atenção, por exemplo, existe hoje um programa chamado BB Empresas, que é o programa do Banco do Brasil. Esse programa, em alguns momentos do ano, ele tem bônus, então você manda dos pontos do cartão do BB Empresa para o CPF do sócio milhas e tem bônus, mas é raro, tá? A maioria dos outros não tem. Tem alguns outros bancos que você pode mandar do programa de pontos para Livelo, por exemplo, isso é maravilhoso, tá? E aí da Livelo você manda para Latam. Ou Azul, ou Smiles, né? Ou o que você quiser, tá? Então aqui a gente está falando primeiro da geração, agora a gente está falando da multiplicação, que é você multiplicar. Só que o mais importante quando a gente fala de milhas, e muita gente erra, são as emissões. Por quê? Porque aqui nós temos as emissões com pontos e milhas, né? Você pode conseguir alguma coisa com pontos numa Livelo, por exemplo. E nós temos os verdadeiros benefícios. Porque quando a gente está falando de milha, tá? Nós temos alguns, né? Benefícios aí para você entender. O primeiro deles é as tarifas especiais. Então você consegue encontrar tarifas, né, passagens que você não consegue em dinheiro. Então com milhas isso é um super benefício. Depois a gente está falando aqui da tabela de preço fixo. Então você consegue, por exemplo, emitir um voo para amanhã a preço fixo com milhas. Mesmo que você não tenha as milhas, você compra essas milhas, vai custar aí R$1.000. Só que talvez essa passagem em dinheiro está custando 3.000. Comum isso, tá? Eu que moro em Porto Alegre, vou para São Paulo direto, posso ir para Brasília com essa tabela de preço fixo. Você compra de uma companhia para usar na outra, tá? Então tem tarifa especial, tem tabela de preço fixo e você consegue economia comprando as milhas para emitir. Então é comum também que você vai emitir e aí a passagem está custando 100 mil milhas. Quando você olha em dinheiro, ela está custando 2.400. Aí você pensa, peraí, mas 100 mil milhas da Azul, isso equivale a R$1.600. Contra 2.400, peraí, eu vou economizar dinheiro. Aí você vai ver com a empresa como é que você vai fazer. Se você vai comprar como pessoa física e a empresa de reembolsa, se quem vai pagar é a empresa e você faz um recibo, aí você precisa ver essa parte, né, contábil para você não se incomodar, tá? Então, o que a gente entendeu, o que a gente está falando aqui? Aqui, milhas para empresa, primeira coisa. Pontos, a gente está falando de empresa, né? Pessoas e empresas têm pontos. Milhas é só pessoas, é só pessoa física. A geração de milhas, a gente está falando aí, né, quando a gente fala de milhas e pontos, a gente está falando dos pontos do cartão, e você consegue gerar, né, por outros meios, né, como compra. Por exemplo, eu tenho amigos que eles compram um notebook para a empresa, compra câmera, compra iPhone, compra tudo que tiver que comprar em sites que geram pontos. Por exemplo, a Amazon, né, gerava, agora está mais difícil, mas Mercado Livre. Ou compra uma roupa, a gente quer comprar um uniforme para os funcionários, a gente vai comprar a camisa na Centauro e a gente vai mandar bordar. Você pode comprar na Centauro, gerando pontos na Livelo, que, vamos lá, se você gastar aí com 20, 30, 50 camisas, você vai gerar 50 mil milhas, entendeu? É muito dinheiro, e isso vira milha, né, que vira passagem. Então são coisas assim que dá pra gente entender. Só que você primeiro precisa saber gerar, precisa ter um contador que esteja atualizado, às vezes o contador não sabe como fazer isso, mas é comum, tá? Eu vejo tanto empresas aí que faturam 1 bilhão ano, quanto empresas que faturam 30 mil. É só uma questão do teu contador saber, olha, isso aqui eu usei para a empresa, tá? Então vamos deduzir aqui. Às vezes nem precisa deduzir, né? Porque às vezes está falando de uma empresa que tem, né, que paga em cima do lucro, não precisa abater despesa para pagar menos imposto, tá? Quando a gente fala da emissão, então entenda que a primeira forma é você fazer a emissão ou com pontos e milhas, tá? A Livelo, por exemplo, tem algumas coisinhas boas. Depois é você fazer essa emissão mesmo usando os benefícios. E uma terceira opção, vou botar aqui, ó, é você vender as milhas para uma agência, empresa e receber o Pix. Eu tenho clientes hoje, tá, que eles já têm uma boa vida, então eles viajam bastante, já tem as suas milhas lá, sua compra de passagens, a gente vende as milhas dele, eu faço um Pix no CNPJ deles quando cai, e eles, né, abatem lá, fazem a conciliação bancária, porque vamos lá, a empresa gastou com anúncio, gastou com Zoom, gastou com Google, gastou com tudo que ela queria gastar, beleza. Isso aí gerou 100 mil milhas, tá? Ou 100 mil milhas é melhor, mais fácil de calcular. Ele poderia emitir uma passagem, mas ele já tem todas emitidas. O que ele faz? A gente pega essas milhas e vende. 100 mil milhas hoje, no lugar certo, vai valer uns R$2.500. Eu passo esse Pix de 2.500, ele faz uma entrada lá na contabilidade, né, que veio do uso, do, né, até mesmo do cartão, porque tem a anuidade do cartão e tal.
mesmo que não tenha, mas né, na contabilidade tem esse custo, e ele coloca isso em marketing para poder fazer mais anúncios e vender mais. Então, o que você precisa entender aqui é que milhas para a empresa é muito interessante, é muito importante, tá? Primeira coisa que tem que entender é que quando a gente fala de empresa, a gente está falando de ponto. Não existe milha CNPJ, pelo menos não por enquanto, tá? A milha é pessoa física, é conta de milha pessoa física, independente da empresa, tá? Eu já ajudei muita empresa com gestão de milhas, que é um serviço que a gente tem aqui, que eu vou lá, pego empresas que gastam acima de 20 mil, tá? Pego empresa que gasta aí acima de 20 mil, e com isso, o que a gente faz, tá? O que a gente faz é organizar para que essa empresa gere pontos, gere milhas para que a gente possa estar utilizando, tá? Então é isso que você precisa entender aí, né, para que você possa visualizar e ter esse benefício, tá? Então, na prática, acho que isso aqui é legal para você entender. Quando a gente está falando de milhas, deixa eu botar aqui, ó. Hoje, uma empresa, ela tem algumas opções, tá? Vamos botar aqui, ó, benefícios com milhas. Primeiro deles é a empresa pagar um curso para um funcionário, tá? Curso ou mentoria, tá? Essa é uma opção. Olha, eu tenho 100 empregados, vou pagar um curso para ele. É, assim, tem que cuidar porque pode ser caracterizado, né, duas responsabilidades, né? Ele vai dizer, olha, eu era gestor de milhas e fazia tal trabalho. Talvez você pode ter um problema processual aí. O segundo é o sócio aprender com uma mentoria. Eu não indico porque o sócio, ele não tem que focar em outras coisas, tem que focar no negócio da empresa, né? Mas tudo bem, tem sócio que quer, eu já dei mentoria para muito sócio. E o terceiro é contratar um gestor de milhas. Então, o que esse cara faz? Ele contrata uma pessoa que vai cobrar de 5 a 10 mil no ano para ele, com garantia de resultado. Então, ele vai economizar o dobro do que ele pagar e essa pessoa vai gerenciar essas milhas. Vai indicar o cartão, vai fazer a transferência na hora certa, vai emitir as passagens, vai emitir hotel, vai emitir aluguel de carro, vai emitir seguro, vai emitir tudo, tá? Então, isso pode e precisa ser feito. Então, assim, o que a gente tem que entender aqui? Nós entendemos que pontos pode ser, né, pessoa física e pessoa jurídica, milha é sempre pessoa física, a geração de pontos e milhas, né, quando a gente está falando aqui, ponto é sempre cartão empresarial, tá? Talvez o banco tenha alguma outra, né, campanha, se você gastar 100 mil reais, você vai ganhar tantos pontos, ok, isso é pessoal de cada banco. A geração de milhas é sempre pessoal, então ponto é milha, é empresa e pessoa, milha ponto é os dois, milha é só um, tá? Quando a gente fala da multiplicação, ponto para milha, ou ponto para ponto depois para milha, que é o que a gente falou aqui na prática. O mais importante é a emissão, tá? Porque você pode ter 100 mil milhas e fazer uma emissão ruim, você pode ter 100 mil, né, milha, ou 30 mil milhas e fazer uma emissão boa. Eu tive um caso essa semana, uma pessoa que queria uma passagem para 2 dias para frente, e ela olhou com o Latam, estava custando 100 mil milhas. Daí a gente disse, ó, isso aqui está valendo R$2.500. Nesse momento ela pensou, bom, eu tenho as milhas, eu vou usar, só que a passagem custava R$1.200. Eu disse, não, vou fazer o seguinte, ó, emite a passagem em dinheiro, eu vou emitir aqui para você, a gente vai vender essas milhas e te dá o dinheiro, você paga essa passagem e sobra. Então essa inteligência que o dono da empresa não tem como ter. O dono da empresa não fica focado nisso, ele simplesmente precisa viajar. E aí quando eu falei aqui, né, de tarifas especiais, é muito comum, falando da tabela fixa, a pessoa precisar viajar daqui a 3 dias, a gente emite numa companhia que tem essa parceria aí, e a partir disso você paga um preço fixo. Então você sabe que toda viagem na semana vai te custar R$1.500. Você calcula isso, diferente de uma passagem com preço normal, que você não sabe, né? Pode estar 3 mil, pode estar 5, pode estar 7, pode estar R$500. Então você já tem esse preço custo na venda. Olha, se eu for te visitar, eu preciso cobrar mais R$1.500, que é o custo da passagem. Fechou? Como essa pessoa vai olhar a passagem e a passagem vai estar custando 3 mil, ele pensa, cara, ele não está nem me cobrando o valor inteiro. Porque ele poderia me cobrar 3 mil, está me cobrando só 1.500. Só que, na verdade, você está comprando essas milhas, está ficando a 1.500. Ou se você tiver essas milhas, fica custo zero, né? Fica só a taxa de embarque ali, que vai ser R$80. Tá? E você também pode comprar as milhas. É comum. Você não tem as milhas, você compra e emite. É como se fosse comprar pontos em algum lugar para fazer algo, tá? Então, primeira coisa que você tem que fazer, a partir dessa aula aqui, Marrone, eu entendi, legal, é entender como é que você vai trabalhar, se vai ser na empresa ou na pessoa física. Cara, eu posso estar na pessoa física, meu contador falou que tá tudo certo, eu faço um embostão maravilhoso. Você começa pegando um banco que faça sentido para você. De preferência, um banco físico, tá? Se o teu contador só liberou pontos, você vai ter que pegar um banco físico, daí aqui não é preferência, aqui é obrigatório, o banco jurídico não presta para a empresa. Para a pessoa tem, tá? Para a pessoa tem o C6, aí que é um bom banco, mas para a pessoa
para a empresa não é interessante. Só banco físico, vai no banco e fala, olha, a gente vai gastar X mil por mês no cartão e eu quero um cartão que gere pontos. Eu queria saber aí qual é o que tem e como funciona. Se você está começando agora no banco, ele vai te cobrar alguma coisa. Olha, nós temos, a anuidade custa R$100, a anuidade custa 30. Se você gastar 10 mil, você não paga, ele vai te negociar e aí você vai ver se você vai utilizar, tá? Sabendo disso, saiba que você tem que transferir na hora certa, tá? Você precisa saber a hora de transferir os teus pontos para que você consiga ter benefício, senão você tem um problema sério, tá? Se transferir qualquer hora não é interessante, você consegue quase que dobrar os teus pontos se você transferir na hora certa. Se for de pessoa para pessoa é garantido, sempre vai ter essa promoção, assim, né, 5, 6 vezes no ano. Se for de empresa, né, como eu falei ali, é mais difícil, tá? O único banco hoje que tem promoção direta é o Banco do Brasil. Ele tem um programa chamado BB Empresas. Tem outros que mandam para o programa de pontos do sócio, que é maravilhoso, mas não é comum, tá? E quando a gente fala de benefício com milhas, entenda isso. Ou você vai emitir a passagem com pontos e milhas, o que já vai usar as suas milhas, então é legal. Ou você vai conseguir tarifa especial, ou você vai conseguir preço fixo, ou você pode conseguir economia comprando essas milhas, tá? E se você não precisar, olha, minha empresa não precisa aqui, cara, a gente já tá super bem, já tem todas as viagens compradas, tem uma agência que nos atende, ótimo. Venda essas milhas e pegue o dinheiro para você poder utilizar, tá? E o que eu comentei por último aqui, importante, né, antes de fazer o resumo, ou você paga um funcionário para cuidar disso, o que eu não indico, porque o funcionário pode sair, o funcionário pode cobrar, né, alguma coisa aí que não é legal, a gente sabe que juridicamente isso é um problema. O sócio pode aprender com uma mentoria, o que eu não indico, porque se o sócio não está focado na empresa, quem é que vai estar, né? Mas tem sócio que a gente faz aqui mentoria. Eu indico você contratar um gestor de milhas, tá? O gestor de milhas, ele é para quem gasta acima de 20 mil no cartão. Se você gasta menos de 20, não faz sentido. Você vai ter que aprender, se vira daí, tá? E ele vai custar de 5 a 10 mil reais no ano. Então, com certeza faz sentido para você, tá bom? Se você quiser, Marrone, eu gostei, cara, eu quero evoluir, quero ter um gestor, podemos te ajudar. Tudo que você precisa vai estar no link abaixo aí para você, tá? Conta com a gente, um abraço e eu te vejo na nossa gestão.